Bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, no livro de Romanos, o capítulo de número 8. Nós vamos meditar no versículo de número 15, que diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Pelo qual chamamos Abba Pai. A ideia de Deus como Pai. É maravilhoso saber que Deus é o nosso Pai. Mas principalmente quando nós temos um pai terreno, que é um exemplo de carinho, de dedicação, de amor, de afeto e de paixão. Porque quando esta palavra Pai vem à tona, brota de dentro de nós os mais belos e perfeitos sentimentos. É muito importante ser um bom pai, porque psicologicamente, quando Deus está sendo adorado, o nome de Deus está sendo adorado, até mesmo na oração como Pai, parece que tudo se faz mais nítido, mais bonito, até a fé é ampliada. Mas se porventura a imagem que nós temos de Pai é uma imagem distorcida, é uma imagem triste, é uma imagem lamentável, até a nossa adoração a Deus, ela é prejudicada. Vide regra, a pessoa que se diz ateu, vide regra, o ateu, ele tem um problema muito sério com o seu pai. E por esta razão, a imagem dele com Deus fica sendo uma imagem deturpada. Veja a importância de nos tornarmos bons pais, até mesmo para que o relacionamento dos nossos filhos com Deus seja um relacionamento bem sadio, quando faz essa ligação inconsciente desta palavra Pai na sua oração. Houve um escritor, teólogo inglês, por nome John Packer, e ele diz que Pai é o nome cristão de Deus. No universo cristão, todos nós conhecemos Deus como sendo o nosso Pai. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que introduziu para nós a ideia de Deus como sendo Pai. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Olha, quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, Pai presente, Pai perto, Pai bem próximo, Pai que abraça, Pai que aconchega, Pai que conforta, Pai que alenta, Pai que faz carinho, Pai que beija, que faz afago, Pai que dá proteção, Pai que dá amor, Pai que dá direção, Pai que dá provisão, Pai que dá sustento, Pai que dá proteção nas mais diversas áreas da vida. Pai que nós precisamos. Pai nosso, Jesus nos ensina. No Velho Testamento, a ideia de pai estava associada, geralmente, à ideia de poder,
né? E essa ideia, por incrível que pareça, era uma ideia que, de certa forma, também colocava Deus assim muito distante. Senhor dos senhores, justo juiz. Quantas pessoas que você conhece no seu derredor, na proximidade sua, que é um juiz, que é um senhor dos senhores, que é um magnata, que é uma pessoa muito importante. Aqui, Deus, no Velho Testamento, também era conhecido como leão da tribo de Judá. A ideia do leão não é um animal doméstico, não é um animal que você passa a mão no pelo dele como se faz com um gatinho ou num cachorro dócil. A ideia do Velho Testamento era de um Deus bem mais distante. Jesus trouxe para nós a ideia de um Deus presente, de um Deus próximo, de um Deus acessível. E o apóstolo Paulo, ele também, quando ele coloca que nós não recebemos um espírito de escravidão no ato da nossa conversão. Ninguém está junto a esse Pai, ninguém serve a Deus por obrigação, por sedução ou qualquer outro tipo de compromisso. Voluntariamente decidimos e escolhemos esse Pai. Na verdade, nós fomos primeiro escolhidos por Ele e depois aceitamos a escolha e o escolhemos também para ser o nosso Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus que nos liberta. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Mas na linguagem do apóstolo Paulo aqui, ele fala, não é um Deus de temor que causa medo, como dar-se a ideia daquele Deus do Velho Testamento, de Senhor dos senhores, de justo juiz, de leão da tribo de Judá. É um Deus bem próximo. É um Deus que até a criança o alcança, até o bebê é capaz de tocá-lo e senti-lo. Aliás, a expressão aqui é mais um espírito de adoção, do qual chamamos de Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela vem do aramaico e na sua tradução literal significa paizinho. Mais do que pai, mais do que papai, é paizinho. Eu não sei quantos de vocês foram criados chamando pai de pai, porque hoje em dia a coisa já não é como antigamente. Hoje em dia é você, hoje em dia é como é que vai o cara, hoje em dia é uns tratamentos assim bem estranhos com relação ao passado, mas antes era diferente. Uma das primeiras palavras que o bebê pronunciava, e muitas vezes as mamães ficavam até de certa forma enciumadas, era papá. Ou era pá, e depois juntava duas vezes papá. E nós aprendíamos a dizer papai, uma das primeiras palavras. As nossas mães nos ensinavam a não dizer simplesmente pai, mas papai. Algumas culturas, no caso baiano, painho, que é um tratamento até mais carinhoso. Aqui, no termo bíblico, no aramaico, é papaizinho. É algo assim muito carinhoso, muito próximo, muito íntimo. É exatamente essa ideia que Deus quer passar para nós. Quando o bebê queria chamar a atenção do pai a alguma necessidade, então ele balbuciava por não saber falar, simplesmente papá. A ideia é Abba Pai. Às vezes, nós nem sabemos nem falar. Às vezes, não sabemos nem pronunciar. E por que não dizer, às vezes, não sabemos nem orar e nem como orar? Mas por conhecer o Pai,
por ter um Pai que nos conhece, até mesmo antes de pedir qualquer coisa, basta balbuciar, Abba Pai, Papai, e ele já vem ao nosso encontro, ele já vem ao nosso derredor, e é ele que nos pega no colo, como os nossos pais faziam conosco quando criança, e nos aperta contra o seu peito e nos faz sentir literalmente seguros, abençoados por Deus. É bem verdade que, assim como criança, às vezes nós estamos tão fatigados, tão cansados, tão abatidos, tão desesperançados, que não sabemos nem sequer pronunciar uma oração de fé, nem falar uma oração de fé. Não sabemos muitas vezes nem o que pedir. E nessa hora que o Espírito Santo aqui, que não nos deu o espírito de escravidão e nem de covardia, ele vai e pede a Deus por nós. Ele intercede por nós. Ele é capaz de traduzir as nossas palavras e as nossas orações, que muitas vezes nós nem conseguimos fazer. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que, assim como o Pai pega a criança no colo e a protege, é o Deus também que não nos deixa à mercê do sofrimento, das desilusões e das tristezas. É um Deus que, de fato, cuida de nós. Acredite, pela fé. O texto bíblico é verdadeiro, ele se cumpre na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Deus, verdadeiramente, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós. Basta que nós creiamos na palavra que ele tem a nos dizer nesse dia. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Creia nisso. Que Deus te abençoe e lhe dê um excelente dia na presença do Rei Jesus. Deus proverá.